Uma movimentação internacional de grandes proporções começa a cercar as eleições brasileiras, e a reação dentro do governo Lula mostra que essa história pode ser muito mais séria do que estão tentando admitir. Segundo uma reportagem do jornal americano Washington Post, citada no material original, o governo dos Estados Unidos estaria organizando o envio de 2 altos funcionários do Departamento de Estado para Brasília, poucas semanas antes da eleição presidencial. E o motivo dessa viagem estaria deixando a diplomacia brasileira de cabelo em pé. Os americanos poderiam se reunir com críticos do atual sistema eleitoral e levantar informações sobre a transparência e a integridade do processo de votação no Brasil. Não estamos falando de um comentário perdido em rede social, nem de uma declaração qualquer feita durante uma entrevista. Estamos falando de uma missão diplomática que, segundo autoridades americanas e brasileiras ouvidas pelo Washington Post sob condição de anonimato, já provocou reação de autoridades brasileiras e pode aumentar ainda mais o confronto entre o governo Lula e o governo de Donald Trump. E existe um detalhe ainda mais pesado. Dependendo das conclusões apresentadas pelos emissários, o resultado das eleições brasileiras poderia enfrentar questionamentos internacionais. O governo Lula tenta tratar qualquer fiscalização externa como uma ameaça à democracia, mas a pergunta que milhões de brasileiros fazem é muito simples. Desde quando pedir transparência virou ataque? Quando observadores internacionais elogiam o sistema, o governo apresenta isso como prova absoluta de segurança. Mas quando alguém demonstra interesse em verificar, questionar ou conversar com pessoas que criticam o processo, imediatamente aparecem acusações de interferência estrangeira. Essa contradição precisa ser exposta. Ou a democracia brasileira é forte o suficiente para aceitar fiscalização, debate e questionamentos, ou existe alguma coisa que determinadas autoridades não querem explicar. O cidadão de direita não está pedindo que voto seja inventado, alterado ou retirado de ninguém. O que nós queremos é aquilo que deveria ser obrigação em qualquer democracia: que cada voto seja contabilizado corretamente, que o processo seja transparente e que ninguém seja perseguido apenas por levantar dúvidas legítimas. E quando o governo reage com desespero, antes mesmo da chegada da comitiva, a desconfiança só aumenta. Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje nós vamos analisar essa revelação publicada pelo Washington Post, que está movimentando os bastidores de Brasília, a reação do governo Lula, o alerta feito por Eduardo Bolsonaro, diretamente dos Estados Unidos, sobre o possível posicionamento de Donald Trump e o apoio internacional demonstrado durante a convenção de Flávio Bolsonaro. Fique comigo até o final, porque a parte mais grave não envolve somente as urnas. Envolve também liberdade de expressão, perseguição política, relações comerciais e a maneira como o principal líder da direita brasileira vem sendo impedido de participar diretamente da construção do futuro eleitoral de seu próprio grupo político. De acordo com a reportagem do Washington Post mencionada no conteúdo original, a delegação americana seria formada por 2 integrantes de alto escalão do Departamento de Estado. São autoridades ligadas à pauta conservadora e conhecidas por manter contato com movimentos e lideranças de direita em outros países. Isso, por si só, já teria provocado incômodo entre integrantes da diplomacia brasileira. A suspeita apresentada por autoridades brasileiras ouvidas pelo jornal seria de que os emissários pretendem conversar com críticos do sistema eleitoral e produzir um relatório capaz de colocar dúvidas sobre a legitimidade do processo brasileiro. Mas veja como a narrativa já nasce completamente invertida. Antes mesmo de qualquer reunião, antes de qualquer relatório e antes de qualquer conclusão, integrantes do governo já tratariam a missão como uma tentativa de deslegitimar as eleições. Em outras palavras, o governo parece querer definir antecipadamente o resultado aceitável da investigação. Somente será considerada legítima se disser exatamente aquilo que Lula e seus aliados querem ouvir. Uma autoridade brasileira, ouvida pelo Washington Post, teria classificado a movimentação americana como incompatível com a democracia brasileira. Segundo a mesma reportagem, o governo também teria prometido agir para impedir qualquer tipo de intervenção no processo interno. É evidente que nenhum brasileiro sério deseja que outro país escolha o nosso presidente. A decisão pertence ao povo brasileiro.
Mas receber autoridades estrangeiras, conversar com grupos políticos e acompanhar um processo eleitoral não significa automaticamente controlar a eleição. O Brasil também envia representantes para acompanhar processos políticos em outros lugares do mundo. Organizações internacionais participam de missões de observação em diferentes países. O que não pode acontecer é o governo usar a palavra soberania como escudo para impedir perguntas. Soberania não significa falta de prestação de contas. Democracia não significa silêncio obrigatório. Instituição forte não teme fiscalização. E o detalhe mais importante vem agora. Segundo a reportagem do Washington Post, o Departamento de Estado dos Estados Unidos confirmou a viagem dos diplomatas para Brasília, mas não respondeu de maneira detalhada às perguntas sobre o verdadeiro objetivo da missão. Isso abriu espaço para inúmeras interpretações. De um lado, o governo brasileiro tenta construir a imagem de uma operação para atacar o sistema eleitoral. Do outro, setores conservadores enxergam a possibilidade de uma fiscalização mais rigorosa sobre um processo que vem sendo protegido de qualquer crítica por autoridades, grandes veículos de comunicação e representantes do sistema. O fato é que essa viagem acontece em meio a um ambiente político completamente contaminado. O líder da direita brasileira enfrenta restrições, aliados são investigados, parlamentares denunciam censura e o debate eleitoral acontece sob forte pressão jurídica. Portanto, analisar somente a máquina de votação e ignorar tudo o que acontece antes do eleitor apertar o botão seria olhar apenas uma pequena parte do problema. A eleição começa muito antes do dia da votação. Ela começa quando um candidato pode falar e outro é silenciado. Começa quando um grupo político consegue apresentar suas ideias livremente, enquanto o adversário precisa medir cada palavra com medo de uma decisão judicial. Começa quando grandes veículos tratam um lado como legítimo e o outro como ameaça permanente. Começa quando o principal líder de uma corrente política é impedido de conversar normalmente com aliados e familiares que participam diretamente da campanha. Por isso, quando falamos em integridade eleitoral, não estamos falando apenas das urnas eletrônicas. Estamos falando de igualdade de condições, liberdade de expressão, acesso à informação e direito de organização política. Meus amigos, aproveite este momento para se inscrever no canal Movimento Brasil Patriota, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Aqui nós continuaremos firmes e fortes, mostrando aquilo que muitos preferem esconder. Seu apoio ajuda este boletim a chegar a mais brasileiros. Agora vamos continuar, porque a pressão internacional sobre o governo Lula não termina nessa missão diplomática. O clima entre Brasil e Estados Unidos já estaria sendo marcado por divergências sobre liberdade de expressão, decisões contra aliados de Jair Bolsonaro e medidas comerciais adotadas pelo governo Trump. Segundo o Washington Post, a possível viagem acontece em meio a tensões acumuladas entre os dois países. Isso significa que a questão eleitoral não aparece isolada. Ela faz parte de um confronto mais amplo. Donald Trump vem demonstrando uma postura muito mais próxima da direita brasileira e muito mais crítica ao governo Lula. E quando o presidente dos Estados Unidos começa a acompanhar com atenção o que acontece no Brasil, o Palácio do Planalto percebe que determinadas decisões podem gerar consequências internacionais. Segundo Eduardo Bolsonaro, em declarações feitas diretamente dos Estados Unidos e mencionadas no conteúdo original, Donald Trump poderia não reconhecer o resultado da eleição brasileira, dependendo das circunstâncias e das informações apresentadas. É uma declaração extremamente séria. Isso não significa que a decisão já tenha sido tomada. Também não significa que os Estados Unidos rejeitarão automaticamente qualquer resultado, mas demonstra que existe preocupação fora do Brasil com o ambiente político e institucional do país. Caso um relatório americano aponte problemas graves, perseguição contra opositores ou falta de igualdade na disputa, o governo brasileiro poderá enfrentar uma crise de reconhecimento e credibilidade. E uma crise dessa natureza não fica presa aos discursos políticos. Ela pode atingir investimentos, comércio, acordos diplomáticos e a imagem do país no exterior.
O governo Lula já enfrenta dificuldades nas relações com os Estados Unidos. Se as tensões comerciais aumentarem e o resultado eleitoral entrar no centro da disputa diplomática, o brasileiro comum poderá pagar a conta. Empresas podem perder mercados, produtos podem enfrentar novas tarifas e empregos podem ser ameaçados. E quem o governo culpará? Provavelmente Donald Trump, Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro, a direita, os empresários e qualquer pessoa que não aceite a narrativa oficial. Lula dificilmente reconhecerá que sua própria política externa, suas alianças com regimes autoritários e sua postura ideológica contribuíram para o isolamento. O governo gosta de falar em diálogo, mas frequentemente escolhe parceiros que afrontam os valores defendidos pelas principais democracias ocidentais. Enquanto o governo Lula enfrenta essa tensão, a direita brasileira demonstra articulação internacional. A presença de Javier Milei na convenção de Flávio Bolsonaro mostrou que o grupo bolsonarista não está isolado. O presidente argentino foi recebido com honras, participou do evento e reforçou a aproximação entre lideranças conservadoras da América Latina. A imagem é politicamente muito forte. De um lado, Flávio Bolsonaro recebe o apoio de um presidente eleito, que se tornou uma das principais referências da direita mundial. Do outro, Lula mantém proximidade histórica com figuras como Nicolás Maduro e Daniel Ortega, líderes constantemente acusados de autoritarismo e perseguição contra adversários. Essa comparação atinge Lula diretamente. Quando Milei aparece ao lado da direita brasileira, a mensagem é de união conservadora, liberdade econômica e enfrentamento ao socialismo. Quando os aliados internacionais de Lula são lembrados, aparecem crises humanitárias, prisões políticas, censura e destruição econômica. O brasileiro precisa observar quais modelos estão sendo oferecidos. De um lado, governos que tentam reduzir o peso do Estado, recuperar a economia e enfrentar estruturas de esquerda. Do outro, regimes que usam a máquina pública para controlar instituições e permanecer no poder. A convenção também marca uma nova fase para Flávio Bolsonaro, que passa da condição de pré-candidato para candidato após a realização dos procedimentos partidários mencionados no conteúdo. A partir desse momento, o confronto político ganha outra dimensão. Flávio carrega o sobrenome Bolsonaro, representa diretamente uma parcela expressiva da direita e precisará enfrentar não apenas Lula e o PT, mas toda uma estrutura política, jurídica e midiática que há anos trabalha para enfraquecer o bolsonarismo. E existe um obstáculo que não pode ser ignorado: as dificuldades impostas ao contato entre Flávio e Jair Bolsonaro. Não estamos falando somente de uma relação entre pai e filho. Jair Bolsonaro é o principal líder político desse grupo. Ele conhece os aliados, compreende a base eleitoral, participou das decisões mais importantes da direita nos últimos anos e possui experiência direta em campanhas presidenciais. Impedir ou dificultar o diálogo entre Bolsonaro e o candidato de seu campo político pode interferir na organização eleitoral. Enquanto Lula utiliza ministros, partidos, sindicatos, movimentos sociais e toda a estrutura de seus aliados, a direita precisa organizar sua campanha sob restrições e ameaças constantes. É por isso que a missão americana, caso ocorra nos termos apresentados pelo Washington Post, precisa olhar além das urnas, precisa analisar o ambiente inteiro. Existe liberdade real para os dois lados? Os candidatos possuem condições semelhantes? A legislação está sendo aplicada de forma equilibrada? As decisões das autoridades atingem direita e esquerda com o mesmo peso? A oposição pode criticar o sistema sem ser tratada como criminosa? Essas são perguntas legítimas. Fugir delas não fortalece a democracia. Fugir delas apenas aumenta a suspeita. Nós não queremos vantagem ilegal para Flávio Bolsonaro, Jair Bolsonaro ou qualquer outro candidato. Não queremos que uma autoridade estrangeira escolha o presidente do Brasil. Queremos uma eleição limpa, transparente e livre. Caso a maioria dos brasileiros escolha a esquerda em um processo verdadeiramente justo, essa decisão terá de ser respeitada. Mas, se a maioria escolher a direita, o sistema também precisará aceitar. Democracia não pode valer somente quando Lula vence. Democracia não pode ser usada como palavra bonita para justificar censura, perseguição e controle político.
A reação antecipada do governo, descrita por autoridades brasileiras ouvidas pelo Washington Post, mostra que a chegada desses emissários poderá provocar um verdadeiro terremoto em Brasília. O Planalto sabe que um relatório internacional crítico teria enorme repercussão. Sabe também que Donald Trump não demonstra disposição para ignorar denúncias feitas por aliados da direita brasileira. Caso os americanos concluam que existe desequilíbrio na disputa, o governo Lula poderá enfrentar uma pressão que não será facilmente controlada por discursos ou entrevistas. Agora eu quero saber a sua opinião. O governo brasileiro deveria colaborar abertamente com qualquer missão de observação e apresentar todas as informações necessárias. As autoridades estão garantindo igualdade de condições para a direita e esquerda? Escreva aqui nos comentários, inscreva-se no canal Movimento Brasil Patriota e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos. Nós continuaremos firmes e fortes, defendendo transparência, liberdade e respeito ao voto do cidadão brasileiro. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo, se Deus quiser.